Queridos, shalom, 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 amados. Olha, muitas perguntas acerca dos malachim, acerca dos mensageiros, dos anjos, do modo que se compreende. Na verdade, essa confusão se estabeleceu por causa da palavra ruach, queridos, que significa espírito e que, hipoteticamente, não tem forma. Vamos lá, queridos. Carta aos judeus messiânicos, Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A partir desse conceito, todos compreendem que os mensageiros são, então, ruach, são espírito. Eles não têm carne, eles não têm forma, evidentemente, porque está associado, queridos. Olha o texto de 1 Coríntios 15, 50. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, dentro desse conceito, o que surge na sua mente? Não é? De que carne e sangue não herda, não pode estar diante do eterno, a carne e o sangue não tem como. Queridos, a carne e o sangue foram corrompidas, amados. Mas, amados do Senhor, Yeshua está em carne, amados. Lucas 24, 39. Vede minhas mãos, meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me verificai, porque uma ruach, um espírito, não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E este mesmo Yeshua, amados do meu coração, está à destra do Pai, em carne e ossos, queridos. Então, se nós levarmos a ferro e fogo os textos, nós tiramos as exceções de uma pessoa como Yeshua. Yeshua não se corrompeu. Yeshua tem todo o direito de estar diante do Eterno. Yeshua, ele é o primogênito dos ressurretos, amados. Matitiarro, Mateus 19, 28, Yeshua lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que isso significa, queridos? Significa que este corpo que Yeshua hoje tem, também vai passar pela regeneração e ele vai voltar a não ser de carne e de ossos. Ele vai ter o corpo que ele tinha na glória do Pai. Então, o corpo, queridos, precisa estar dissociado de carne e sangue, carne e ossos, amados. Vamos ler juntos, queridos do meu coração. Vamos procurar compreender essa grandeza dessa revelação. Vamos juntinhos. 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpos vêm? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, também a diferença entre a carne do homem, a carne dos peixes, a carne das aves. Também há corpos celestes e há corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória do celeste e outra do terrestres. Uma é a glória do sol, uma da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também será na ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção e se ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. E se há corpo natural, há corpo espiritual, pois olha o que está escrito, queridos, há corpo espiritual, amados. Vamos lá, amados do meu coração. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra e é terreno, mas o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, assim também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós já devemos de trazer agora, queridos, a imagem do que é celestial. Complexo isso, queridos. Queridos, é necessário dissociar corpo de carne e sangue, amados. Não é? Existem outras formas. Shaul passou por isso.
Pedro, Kefa, fala sobre isso. E tende por salvação longanimidade o vosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Shaul vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, ou as quais os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Amados, essas coisas precisam ser refletidas, não é? Vocês pensam, por exemplo, que os mensageiros, eles não têm corpos. Se eles não têm corpos, por que eles comem, queridos? Tem Salmo 78, 25, comeu cada qual o pão dos mensageiros, enviou-lhes ele comida a fartar. Assim, os mensageiros, queridos, eles comem, amados, eles têm corpos. Não têm carne e sangue, mas eles têm corpos. A mesma coisa em relação ao eterno. Vamos ter uma reflexão, queridos. Olha só, Yohanan 4, 24. O eterno é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas em Terrilim, em Salmo 50, 12, nós vamos ver ele falando: se eu tivesse fome eu não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele contém. O Eterno colocando para você algumas características de alguém que tem um corpo, amados, um corpo não na essência do que nós compreendemos como corpo aqui na terra. Em Bereshit, Gênesis 1, 26, ele vai dizer que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No mesmo Bereshit, queridos, texto da Torá, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Queridos, não dá para pensar em outra coisa, exceto que o Eterno tem imagem, amados. Olha, Malachim, 1 Reis 19, 11, disse-lhe o Eterno: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eliarro, eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Eterno não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto o fogo, mas ele não estava no fogo. Um cício tranquilo e suave, e ele estava ali, não é? Queridos, que sentido faz Eliarro sair na entrada da caverna para ver o nada, queridos? Ficava dentro da caverna, amados. A mesma coisa com Moshe. Shemot, Êxodo 33, 23, então lhe disse Moshe: rogo-lhe que me mostre tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face. Então ele tem face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão eu te cobrirei. O Eterno tem mão, queridos. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face tu não verá. Queridos, evidentemente, você pode achar, isso aqui está parafraseado, o Eterno não tem forma. Queridos, pelo amor do Eterno, amados, eu estou conjurando você em nome de Yeshua a ver as coisas como realmente são. Devarim, Deuteronômio 5,4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Ninguém jamais viu a face dele, mas ele vê a nossa face. Bamidbar, Números. Não é assim com o meu servo Moshe? Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente, não por meio de enigmas, pois ele vê a forma de Adonai. Queridos, essa palavra forma, queridos, não é? É uma palavra que é temuná, ou seja, é uma forma física, queridos. Não dá para ter uma ideia de outra coisa senão uma aparência, amados do meu coração. Assim com Aruar. O fato de ter a pessoa visto com uma forma de uma pomba, ou uma forma de um pássaro, amados, sempre Aruar HaKodesh apareceu para a gente com uma forma de fogo. Não é? Olha só, imerso Yeshua logo ao sair da água, eis que se lhe abriram os olhos e viu Aruach HaKodesh, descendo como se fosse uma pomba sobre ele, queridos. Quantas coisas nós podemos ter com essa aparência da Aruach HaKodesh? Como nós podemos dizer que nós conhecemos a aparência da Aruach HaKodesh? Sair andando aí com uma pomba, não é? Nós não sabemos, amados, nós sabemos que a apresentação da Aruach sempre foi por meio de fogo. Ela era as luzes ali no candelabro, ela sempre teve a representação como de fogo, queridos. Yohanan
1:18, ninguém jamais viu o Eterno, o Elohim unigênito que está no seio do Pai que o revelou. 1 Yohanan 4:12, ninguém jamais viu o Eterno, se amamos uns aos outros, o Eterno permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O Eterno passa a se mostrar para a gente por meio do amor, nós passamos a vê-lo se nós amamos. Existe um modo de nós vermos o Eterno, é por meio desse amor, por meio da revelação do Mashiach Yeshua. Assim, queridos, como o Eterno é Ruach, nós vamos ver os mensageiros agindo na nossa vida em nosso favor. Um dos favores dos mensageiros sobre nós é o seguinte: Lucas 16:22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos mensageiros para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, os mensageiros são responsáveis, assim que nós morrermos, de nos levar na direção do Pai. Eles são responsáveis, por isso Yeshua vai nos confessar também diante dos mensageiros. Sem a confissão de Yeshua, não tem como nós irmos para o lugar que nós queremos ir, queridos. Eles têm um papel fundamental na nossa vida. Também eles serão de um modo excelente, como está em Matitiahu, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, queridos, com poder e muita glória, e ele enviará os seus mensageiros com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, nós também vamos ser removidos dos quatro ventos, nós estamos inseridos nos quatro ventos de Daniel, não é? É importante que você tenha esse entendimento, amados do meu coração, não é? É importante você ter esse entendimento que o arrebatamento não é o que te disseram. Nós vamos ter coisas terríveis ocorrendo na terra e nós não podemos nos desesperar, as escrituras nos asseguram, elas pedem que nós oremos. Lucas 21:36, vigiai, pois em todo o tempo orando para que possais escapar a todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho da raça humana. E Yeshua é manifesto com o Filho da raça humana. Ele não veio para salvar anjos, não veio para salvar demônios, não veio para salvar Malachim, não veio para salvar Shedim, queridos. Ele veio para salvar a gente. Os mensageiros aparecem fisicamente na Torá, queridos. Olha só, eles estão comendo ali com Avraham, eles comem. Bereshit 18:8, com Lot, queridos, eles seguram pela mão, tanto a mulher de Lot quanto o Lot, o outro segura as duas filhas, e eles, queridos, é ação física. Se não houver entendimento da vossa parte acerca dessas coisas, amados, eu temo realmente que vocês possam ser enganados com muitas coisas que estão ocorrendo e onde vir, queridos. Quero tratar novamente com vocês esse contexto onde nós temos dois exércitos diante do trono do Pai. Um exército da direita e um exército da esquerda, da direita do Eterno, queridos. Tehillim, Salmo 78:49, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males, queridos, os mensageiros do Eterno, amados. Olha, é muito difícil vocês terem entendimento. Leia Reis 22, onde vai falar sobre o espírito mentiroso. Vocês acham que os mensageiros do Eterno têm um espírito mentiroso, amados? Pega os textos, vamos estudar como é que sai um espírito mentiroso do exército. Ali vem dizer, eu serei espírito mentiroso diante de todos eles. É importante que você tenha esse entendimento. Quanto antes você tiver esse entendimento, melhor para você. Nós vamos ver isso bem exemplificado na questão de Yehoshua. Zacarias, o Eterno mostrou-me o sumo sacerdote Yehoshua, que estava diante do anjo do Senhor Yeshua. Rassatã estava à mão direita dele para se lhe opor, mas o Senhor lhe disse, Rassatã, o Senhor te repreende. É Rassatã, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Yehoshua, trajado de veste suja, estava diante do malar, não é? Então nós vamos ver aqui, queridos, tanto o exército da direita quanto o exército da esquerda, amados. Uma atuação de uma pessoa que está intercedendo, está orando.
E tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E disse Yehoshua: eis que eu tenho feito que passe de ti iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe um turbante sobre a cabeça, o vestiram com trajes próprios, e o malar do Senhor estava. E protestou Yehoshua e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, queridos, prestem atenção. Se andares nos meus caminhos e observarem os meus preceitos, para aqueles que dizem que a lei já acabou, né, queridos? Sempre a lei já acabou, né? Também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e eu te darei acesso livre entre estes. No plural, queridos, são 2 exércitos, mesmo a tradução errônea que veio para a gente deixa claro que são 2 exércitos que estão lá, e é importante que você tenha esse entendimento, amados. Os mensageiros, eles são responsáveis pela nossa proteção, eles são responsáveis de um modo empírico de agir conosco, segurar no braço, tocar na gente, comer com a gente, como eles podem também vir de um modo sobrenatural ali, como Kefa, quando foi solto da prisão, não consta que ele teve alguma situação. Inclusive o próprio mensageiro pede que ele vá e coloque a capa, não se tem um histórico de que ele tenha sido tocado pelo malar, não é? A minha maior preocupação é que diante do quadro que nós estamos por viver, o próprio Micael vai aprisionar a Satã por 1000 anos, senão do contrário não existiria milênio, queridos, não é? Satã vai estar preso e depois ele vai sair, vai seduzir novamente toda a terra. Importante é a compreensão de que nós tivemos a queda de alguns desses seres. Alguns desses seres caíram, queridos. Na verdade, eles são responsáveis por um dos capítulos da história da raça humana, vamos dizer, se é que nós podemos dizer que nós somos hoje ainda raça humana, com tanta mistura que tem ocorrido sobre nossas vidas, queridos, não é? As escrituras vão dizer claramente em Bereshit, Gênesis, eu vou ler com vocês, não é? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos dos deuses, que as filhas dos homens eram compatíveis, adequadas, a tradução ficou formosas, tomaram para si mulheres as que de todas lhe agradavam. Então disse o Eterno: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos deuses tomaram para si, possuíram as filhas dos homens de novo, queridos? Claro que não, aqui está tratando das filhas dos seres humanos, há uma diferença entre as filhas de Caim e as filhas de Sete, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade, ou seja, com essa genética as pessoas se pareciam mais humanas, se tornaram como Aquiles, como outros aí que estão na história do panteão dos panteões dos filhos dos deuses. É importante ter esse entendimento, do contrário tudo fica no vácuo, queridos. Tantas deficiências, tantas coisas horríveis que nós temos enfrentado em virtude desse episódio. Amados, houve uma miscigenação, nós não sabemos de que modo, como é que se misturou um corpo que não é carne e ossos com outro corpo que é carne e ossos, e nós temos doenças, nós temos coisas terríveis, advinda disso, gigantismo. Mas olha só, Yehudá, há mensageiros que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o dia do juízo do grande dia. Ora, Kefa 2,4, se o Eterno não poupou os mensageiros quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo, queridos. E quem é que vai julgar? Nós, queridos. Eles pecaram contra a nossa raça. Não sabeis que nós haveremos de julgar até os mensageiros, quanto mais as coisas desta vida. Nós haveremos de julgar os mensageiros que caíram. É o meu dever e seu dever esse. Nós vamos nos encontrar um dia diante desse juízo e nós vamos julgar o que eles fizeram corrompendo a nossa própria raça, amados. O grave problema que eu vejo, à medida que as pessoas imaginam que os mensageiros, que os malachim, que os anjos, como você quiser chamar, a tradução ideal seria mensageiro, queridos.
não é? É o fato de que imaginar que eles não têm corpos, amados, imaginar que eles não possuem corpos, e isso não está correto, amados. Nós vemos coisas ocorrendo no mundo físico por intermédio deles. Cada um vai estar descrevendo eles da maneira do seu próprio entendimento, mas houve vários problemas que ocorreram na Terra decorrentes da interação deles conosco. Essas imagens que vocês estão vendo é da Sorro, é o que faz o controle do Sol. Eu estou procurando mostrar para vocês algumas coisas que aparecem, eles falam que são ruídos, não é? Que é ruídos, uma série de coisas, amados. Eu tenho certeza que nós estamos por ver coisas que nós não estamos prontos para ver. Este fenômeno aí ocorreu no céu do Texas, queridos, não é? Imagina, eu acredito que há pessoas que vão surtar, vão ver coisas no céu aí, vão simplesmente surtar, não vão ter entendimento daquilo que está ocorrendo, porque espera que os mensageiros não tenham corpos, não é, queridos? Então é muito difícil que você possa ter entendimento do que ocorreu, possa ter entendimento de coisas que você procura não pensar, mas pelo você não pensar, elas não vão deixar de existir, e que você possa ter entendimento que existe uma interação extraordinária nossa, não somente com relação aos mensageiros, mas com relação também a outro contexto que nós não vamos abordar aqui com vocês. É necessário que nós acordemos e vigiemos, queridos, porque a noite vem onde ninguém pode trabalhar, que o Eterno lhe conduz em toda a verdade. É o que eu oro com todo o meu coração, em nome de Yeshua HaMashiach, para que você possa estar em pé, vestido, cheio de óleo, na vinda do Cordeiro. E que ninguém roube a sua coroa, meu querido e minha querida. Desperte, ore, busque o Eterno, estude as Escrituras. Somente assim você não será enganado. Que o Eterno lhe abençoe, meu querido e minha querida. Shalom.